Falou sobre métodos de separação de variáveis e a gente tratou do problema em coordenadas cartesianas. Hoje a gente vai tratar do mesmo tópico, mas em coordenadas esféricas. Tá certo? Então a ideia é a mesma, né? Só que agora a gente quer resolver problemas com formato esférico, então o sistema de coordenadas esféricas é mais apropriado para isso. E notando, né, a gente continua resolvendo essa equação aqui, né? Equação de Laplace, Laplaciano de V igual a zero. Então, em coordenadas esféricas, né, o Laplaciano de V se escreve da seguinte maneira, vou escrever por extenso aqui, r², né, deriva o potencial, que é de r θφ, né, em relação a R, mais 1 sobre R2, 1 sobre seno de θ d a dθ, seno de θ dv a dθ, e o último, né, 1 sobre R2, seno ao quadrado de θ, d2v a dφ2, né? Esse último termo, a derivada é direta, né? Mas a gente tem esse termo aí de ajuste que vem lá do jacobiano e tal, acho que vocês lembram isso de cálculo 2, né? Para realizar o Laplaciano de V, tá? E aí é o seguinte, né? A gente vai considerar aqui no curso, vamos considerar aqui problemas com simetria azimutal. Ou seja, V independe, né, vírgula, né? Ou seja, vírgula, V independe de φ, tá? Então, só como uma observação aqui, ó, uma dependência em φ, teremos na pós-graduação. Tá, no livro do Jackson, por exemplo, tem problemas que envolvem a dependência em φ. E aí as contas ficam bem mais complexas, por isso que a gente realmente vai se abster de tentar fazer aqui, tá? Então, se independe de φ, né, isso daqui faz com que esse termo derivada segunda em relação a φ vá a zero. Então, portanto, na verdade, a gente vai tratar aqui de problemas que a gente tem que resolver a seguinte equação, né? É isso que, na verdade, a gente vai tratar aqui no curso, tá? E aí a gente vai dizer novamente, da mesma forma que a gente fez no outro caso, que a gente vai escrever o nosso potencial, portanto, em termos de R θ, na verdade, φ é constante, né? Não tem dependência em φ. Então, uma dependência em R θ, portanto, o nosso potencial tem uma parte, por separação de variáveis, tem uma parte radial, que depende apenas de R, e uma parte, uma função θ maiúscula aí, que é a função que depende apenas de θ. Tá certo? Então, esse é o nosso potencial. Aplicando naquela equação anterior, né, e dividindo por V de R, né, então vamos lá, vamos colocar um número aqui, ó, vamos falar que isso daqui é a nossa equação 1, tá? Não, vamos, equação 1 não vai dar, porque eu já usei 1 aqui, ó. Vamos colocar em 1 assim, ó. 1, né? Então vamos lá, aplicando em 1 e dividindo depois por V de R de θ, o que a gente vai ter?
como resultado? 1 sobre Rão, né? A função R, né? De R, cuidado, isso é uma função, não é o valor do R, né? Sei lá, na superfície, né? Uma hora a gente vai ser, mas agora a gente vai estar assumindo a função radial de R. D a dr, dr2, dr a drzinho, mais 1 sobre θ, a função grande, né? Então vamos fazer um back aqui. Θ, né? Seno de θ, d a dθ, de quem? De seno de θ, d a dθ, de novo de θ grande. Tá? Vou até colocar assim, ó, igual a 0. Pode falar, pode falar. Então, as derivadas normais, porque como agora a gente está derivando parcialmente em θ e o V era uma derivada de V em relação a R, mas a gente escreveu o V na forma de um R vezes um θ, percebe que a hora que eu derivo parcialmente com relação a R, a função θ já está ali fora. E não tem nenhuma dependência na função R com relação a θ, né? Então, assim, e nem o θ depende de R, nada disso. Então, é uma derivada total, no final das contas, né? Então, essa a derivada aqui, do jeito que está agora, pode ser considerada uma derivada total. Mas isso eu posso fazer porque, na verdade, eu já estou escrevendo a minha função como uma multiplicação de duas funções que separam as variáveis. Perfeito? Maravilha. Então a gente vai falar que essa parte é a função, é a parte 1 da equação e a outra é a parte 2 da equação. Novamente, a gente tem na parte 1 uma função, né, que só depende de R, na parte 2 uma função que só depende de θ. Então vamos dizer, ó, que o que está aqui, ó, na parte 1 é um f de R e a parte 2 é um g de R. Portanto, a gente tem f de R mais g de R, né, que são essas derivadas todas aqui em cima, né? Vou fazer assim, ó, tá? Isso daqui tudo é isso, tá? Isso daqui tudo é o g, tá? Então, f mais g de R, desculpe, de R não, de θ, né? Isso daqui tem que ser zero, né? E o único jeito para elas serem zero, na verdade, porque eu posso inclusive passar uma função para o outro lado, então f de R é igual a menos g de R, o único jeito é que isso daí seja duas constantes, né? Então eu vou ter que isso daqui é C1, né? E isso daqui é C2, constantes igual a zero. Portanto, eu concluo que C1 é igual a menos C2, né? E aí eu posso chamar C1 do que eu quiser, né? Posso chamar C1 de uma constante qualquer, tá certo? Eu não vou chamar C1 de uma constante qualquer, eu vou chamar C1 de uma constante muito especial, e vocês vão ver por quê daqui a pouco. O C1 eu vou chamar que é um L vezes um L mais 1. Gente, ó, essa constante C1 vai aparecer em tudo quanto que é problema para vocês, mecânica quântica, etc. Vai aparecer esse LL mais 1, tá? Em alguns casos vai ser JJ mais 1, né? É um problema que vem da parte angular, né? Que vai ficar muito característico, né? E também da parte radial, vai ficar muito característico para vocês uma série de problemas, tá? Então essa é uma boa escolha. Vai ficar claro agora, né? Daqui a pouco, por que essa escolha que eu fiz foi uma escolha interessante. Por que não chamar só de C1? Porque a gente vai ter uns números que vai aparecer agora que chamar de LL mais 1 vai ser interessante,
né? Você fala, eu jamais ia adivinhar isso, né? Não vai adivinhar. Mas na hora que você fizer as derivadas que a gente vai fazer, você vai perceber porque isso é interessante. Então a gente vai pegar a equação 1 e igualar esse C1, tá? Então, se eu pegar a equação 1 e igualar, vamos deixar no azul mesmo, d a dr, de R2, dr a drzinho, né? Isso daqui é igual a C1, que é o quê? L mais 1. Tá? Mas lembra que tinha 1 sobre R aqui embaixo? Aqui do lado esquerdo, ele vai para o outro lado multiplicando. Tá vendo? Bom, isso daqui não é nem de perto a equação do oscilador harmônico, como era no outro caso, que era simples e tal. É um pouquinho mais complexa essa solução. Mas ainda assim, é uma parte que é razoavelmente simples da gente tratar, porque basta a gente chutar uma solução que seja razoável para esse problema. Então, chutar uma solução, né? Chutar uma solução razoável. Qual seria essa solução? O R ser igual a um R a N, por exemplo, onde eu tenho que determinar quem é esse R a N, quem é esse N, né? E quais são soluções possíveis, se só tem um N, só tem vários N's, a gente vai descobrir agora, tá? Então, se eu chuto essa solução e jogo de volta lá na minha equação, né? D a dr, né? De quem? De R2, e faça a derivada já do Rão, né? Cai um N, né? E fica R a N menos 1. Opa! R a N menos 1, tá? E isso daqui é igual a L, que multiplica L mais 1, vezes a própria função R elevado a N. Eu continuo derivando. Bom, o N sai para fora, né? D a dr, né? Só que agora eu tenho um R a N menos 1 e um R a segunda. Óbvio que vai dar R a N mais 1, né? Isso daqui é igual a L mais 1, R a N. Tá? Então eu faço a derivada agora sim. Vai dar N, cai o N mais 1, tá? R elevado a N. É o que sobrou da minha derivada. Isso daqui é igual a L mais 1, R elevado a N. Olha só como é uma boa solução. Eu chego à conclusão que N vezes N mais 1 tem que ser igual ao L mais 1, né? Que é o que eu chutei como constante. Por isso que eu chutei a constante. Senão estaria um C1 aí, entendeu? A ser determinado. Eu chutei isso daí porque eu já vi que vai me ajudar na hora de eu fazer as contas. E aí eu quero resolver qual é o N possível, né? Porque lembra que meu chute da minha solução foi R elevado a N. Quais N's satisfazem o meu problema, então? Né? Eu tenho que resolver essa equação. Então, N ao quadrado mais N menos L vezes L mais 1. Né? Que seria a constante C1 aí, igual a zero. Tá? Resolve aí, né? Isso daqui, ó, báscarazão na veia, vai dar, ó, menos 1 sobre 2, né? 1 sobre 2A, né? 2 vezes o primeiro, mais ou menos 1 sobre 2A, que é 2, né? Raiz do delta, né? Quem é o delta? B quadrado, que é 1 ao quadrado, dá 1. Menos 4AC, menos 4, menos a mais, então dá 4 vezes L mais 1. Tá? É isso que eu tenho que resolver. Tá? Vamos fazer, puxar um pouquinho aqui, ó. O N vai dar, portanto, igual a menos 1 sobre 2, mais ou menos. Eu posso levar para dentro o meu meio, tá? Eu levei para dentro o meio, e a hora que eu levo o meio para dentro, eu consigo perceber que isso daqui pode ser escrito dessa maneira, ó. Tá? Faz a continha aí, você vai ver que vai dar exatamente isso, a hora que eu coloco o meio lá para dentro. Né? E com isso,
o que eu tenho agora, né, é fácil, né? Portanto, meu n, né, ele vai ser igual a menos 1 sobre 2, mais ou menos L mais meio, né, que é a raiz. Tá? Então, essas são as possibilidades. Então, o n vai ter duas possibilidades. Ou ele é igual a L, né? Porque se ele for o mais aqui, ó, eu vou somar mais um meio, subtrair com menos meio, daqui de fora fica L. Ou, se ele for a solução menos, o n possível vai ser menos L mais 1, né? Que é o resultado disso, né? Então, menos meio, menos L, menos meio. Então, dá menos L menos 1. Então, é menos L mais 1. Tá? Essas são as duas raízes possíveis para a minha solução. Tá? E lembra do teorema 1? Né? Vamos lá. Ó. Aplicando o teorema 1, né? O que a gente tem? Que eu somo as duas soluções da uma solução geral, né? Então eu vou dizer, tá bom, ó, vai ser um A para aquele determinado N possível, R elevado àquele N possível, né? N igual a L, é uma possibilidade, é uma solução linearmente dependente, e o outro tipo de solução é um B, L, que multiplica R elevado a n. Qual n? O menos L mais 1. Então eu já vou colocar ele aqui, ó. Como é menos, né, ele já vai ficar aqui embaixo. Tá? Então essas são as duas possibilidades para a parte real. Tá certo? A parte real, desculpe, real. Radial. A parte radial da sua solução tem essas duas possibilidades. Uma solução que vai com R a L e uma solução que vai com 1 sobre R a L mais 1. Tá? São essas duas soluções. E é isso. Né? Soluções possíveis na parte radial é essa. Então eu posso até ser mais preciso aqui e escrever R de R'inho é igual a isso. Tá? Beleza. Para a solução da parte em 2, né? Ou seja, em θ, a gente tem que resolver isso, ó, d a dθ, de seno de θ, d da função θ de θ, derivada em relação a θ, igual a menos é o C2, né, que é menos C1. Então, é menos L mais 1, né, que é o C1. Seno de θ, né, porque lembra que era um seno de θ, vamos voltar aqui, era um seno de θ, né, que estava aqui embaixo, 1 sobre θ, seno de θ. Então tá lá, seno de θ e a função θ. Tá? Então é essa solução aqui que a gente tem que resolver. Pessoal, a solução disso daqui não é trivial como a anterior não, né? Para demonstrar essa solução, eu acho que assim, a gente não vale a pena aqui, a gente deixaria por cursos de métodos de física matemática, né? Quem não faz o curso de métodos de física matemática, sei lá, da licenciatura, acredita que isso daqui é resolvível. Ou vai lá, pega um livro lá, tipo Arfkin, o Butkov, são 2 livros possíveis, ou o livro do professor Jaime, do IMEC, e dá uma olhadinha como eles chegam aí. Mas chega-se. E as soluções para essa equação são conhecidas como polinômios de Legendre. Legendre, né? Que fala. E é do tipo tetão, né? Função de θ, é do tipo esses polinômios. PL de, o argumento é de cosseno de θ. Olha que argumento louco, tá? Olha o argumento como ele é doido, tá?
a gente consegue obter esses polinômios de Legendre, né? A fórmula recursiva chama-se fórmula de Rodrigues. Fórmula de Rodrigues. Tá? E esse Rodrigues aqui, vamos ver se é só com S, é com S. Rodrigues não é o Rodrigues, tá? É a Rodrigues, né? Uma pesquisadora, uma matemática que desenvolveu essa fórmula recursiva. E aí a gente vai escrever o polinômio de Legendre como PL do argumento x, em vez de escrever cosseno de θ, vamos substituir cosseno de θ por x, tá? Igual a 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial. Ninguém tem que decorar isso, né? Vai ser dado, você vai lá e consulta, tá? dx, elésima derivada, né? Elésima derivada com relação a x, é isso que quer dizer isso que eu acabei de colocar entre parênteses aqui, aplicado em quê? Aplicado em cima de x, né? Quem é x? É cosseno de θ. Então, x ao quadrado menos 1 AL. Essa é a formuleta da Rodrigues. Para L maior que zero, maior ou igual a zero. Tá? Inteiro. Tá? Pertencente ao Z. E aí, ó, olha só. Se você aplica essa fórmula recursiva, desculpe. Oh, droga, hoje tá difícil. P de x, né? P0 de x, o primeiro, é 1. Pode ver, ó. 1 sobre, vamos voltar aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a 0 dá 1. Vezes 0 fatorial, que é 1. Derivada nenhuma, né? É ele mesmo, tá? Então vai dar cosseno de θ ao quadrado aqui, menos 1 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então é a própria função. 1. 1 sobre 1 dá 1. Tá? Maravilha. Você pode fazer para os próximos, tá? O P1 de x, se você fizer direitinho, vai dar x. Tá? Que é igual ao quê? Que é cosseno de θ, né? É o x. P2 de x vai dar o quê? Vai dar 3x2 menos 1 sobre 2. Ou seja, vai dar 3 cosseno ao quadrado menos 1 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Tá? P3 vai dar o quê? 5x ao cubo menos 3x sobre 2. Ó, a sorte que tipicamente a gente vai precisar ir até o P2 só. No máximo, né? Tipicamente. Né? Só lembrando, ó, sendo x igual a cosseno de θ. Tá? E aí, ó, os polinômios de Legendre, assim como lá na série de Fourier, né, os polinômios de Legendre formam uma base ortogonal. Então, cada solução é uma solução linearmente independente. O João está perguntando se está me ouvindo. Não estou te ouvindo, João. Nem sei que horas que ele fez a pergunta. Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Eita. Será que tivemos algum problema aqui? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém pode falar no microfone para ver se eu ouço? Porque eu não ouvi ninguém aí. Alguém pode falar? Por favor, alguém abre o microfone porque está mudo aqui para mim. Ah, vocês estão falando. Eita.
Já falamos. Nossa, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com o meu sistema. Estranho. Eu não estou ouvindo vocês. Acho que é algum mau contato aqui. Alguém pode falar de novo? Alô, Abner? Agora eu estou ouvindo. Fala um pouco mais alto. Alô, alô? Agora eu estou ouvindo. Sim? Agora. Maravilha. Maravilha. Eu tinha perguntado que quando você falou do caso P0, ainda uma eu escutei uma parte da explicação e eu não sei, eu não entendi o resultado da, entre aspas, dezima derivada. A derivada é você não fazer a derivada. É simplesmente não fazer. É não fazer, é fazer a função, olhar para a função. Ok. Tá, então acompanha aqui ó, comigo. Ó. 1 sobre 2 elevado a 0 dá 1. Dividido por 0 fatorial, que é 1. E aí a função, né, derivada zerésima é a função. Então, a função é x quadrado, né, cosseno de θ ao quadrado, menos 1, elevado a 0, que é 1. Então, o primeiro resultado, P0 de cosseno de θ, ou P0 de x, é igual a 1. Aí você vai fazendo as derivadas, você vai conseguir demonstrar que o próximo termo vai dar x e assim por diante. Beleza. Tá bom? Obrigado. De nada, tá? Então, aí eu estava falando que os polinômios de Legendre, eles também formam uma base ortogonal. E formando uma base ortogonal, a gente pode integrar, né, num certo domínio e verificar o que acontece com essas integrais. Então, se eu integrar de menos 1, que é o valor do cosseno de θ, certo? Então, o θ lá, em coordenadas polares, vai de 0 a π, né? Vocês concordam, né? Ele vai de 0 a π. Então, é de menos 1 a 1. E vocês vão meio que entender o porquê, né? De PL de x vezes PL linha, um outro polinômio, tá? Cadê? Linha aqui, ó. Vamos deixar o linha junto com o L. PL linha de x, um outro polinômio dx. Isso daqui é a mesma coisa se eu integrar no espaço, né, de 0 a π, né, de quem? Do PL de cosseno de θ e PL linha de cosseno de θ. E aí, ó, derivada de x, derivada de cosseno é menos seno, né? Eu coloquei seno de θ e troquei os limites de integração, né? Porque cosseno de 0 é 1. Olha o 1 que está lá invertido do outro lado, tá vendo? Está lá no final da integração. Cosseno de π, né? Cosseno de π é menos 1. Tá? Tá lá embaixo, tá no início. Essa inversão que teve aqui é exatamente porque derivada de cosseno de θ, ou dx, né, é menos seno de θ, na verdade. Mas para não ficar com menos carregando aqui, eu inverti. Tá bom? Mas isso não tem grandes importâncias. O importante é o resultado final dessa conta, né? Que dá 0 se o L for diferente do L', e vai dar 2 sobre 2L mais 1. Esse é o resultado. Se o L é igual ao L'. Tá certo? Então isso vai ser muito bom na hora que a gente for
integrar, porque a gente pode integrar, né, pode multiplicar por um PL' e integrar dos dois lados, e aí a gente vai ver que só para quando o L for igual a L' que a coisa se resolve. Então a gente vai determinar quem são os ALs ou os BLs e assim por diante. Usando essa propriedade, né, da base ortogonal do polinômio de Legendre, que é que está na solução angular. Tá vendo? Angular, e não na radial. Mas é que a radial tem os ALs e os BLs. Mas aplicando essa brincadeira aí, a gente consegue achar os ALs e os BLs. É como aplicar uma condição de contorno, né? Para achar os ALs e os BLs na solução da parte radial. Portanto, para finalizar, quem é o nosso V de R θ geral, genérico, para qualquer situação? L, uma somatória de L de 0 até infinito, né? De quem? Dos ALs, que eu tenho que determinar, RAL, mais os BLs, sobre RAL mais 1, né? Essa é a parte radial, que multiplica a parte angular, que são os polinômios de Legendre. Morreu. Acabou. Olha que maravilha. Essa é a solução. Se você tem isso, você tem tudo. Já resolveu o seu problema, já tem o seu problema. Falta determinar, né? Então falta determinar ALs e BLs pelas condições de contorno de cada problema. Vou frisar aqui, ó, cada problema. Pode ser um pouquinho diferente de um problema para o outro. Maravilha? Todo mundo conseguiu acompanhar? Se todo mundo conseguiu acompanhar, a gente continua aplicando num exemplo. Podemos fazer isso? Tá. Então, vamos pegar o exemplo do livro mesmo, é o 3.6. Vamos escrutinar ele, vamos ver o que ele nos dá. Então ele fala o seguinte, ó, se tem um potencial, né, na superfície de uma casca, né, esférica de raio rão, né, e ele é V0 de θ, esse é o potencial em cima da superfície, né? Eu peço para a gente, né? Então ele é um potencial, não estou dizendo que é uma superfície condutora, estou dizendo que é uma superfície esférica, né? E eu tenho um potencial que varia em cima da superfície, ou seja, no valor R fixo, né? Em cima dessa esfera, o valor é V0 de θ, ou seja, para θ igual a 0 é um valor, mas para θ igual a π sobre 2 é outro, né? Então ele tem uma dependência em θ, mas ele não tem dependência em φ. Se eu rodar ao longo do φ, eu vejo o mesmo potencial, né? Então são anéis de potencial, né? Consegue perceber isso? Como função, se eu rodo, né? Olho para a esfera, eu olho anéis, para cada θ eu vejo anéisinhos equipotenciais, né? Porque não tem dependência em φ. Ele pede para encontrar o potencial dentro da esfera, depois ele vai pedir para encontrar o potencial fora da esfera. Então, vamos encontrar o potencial dentro da esfera. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é a nossa solução lá em cima, que eu não vou copiar de novo, né? Mas eu vou puxar aqui, ó. Tá? Então, na origem, né? 1 sobre R, né? Tende a infinito. Então, a gente vai ter problemas na origem com uma solução assim. Certo? O único jeito de resolver, né? Portanto, os BLs todos
né? Tem que ser igual a zero. Se não explode, na origem explode. Então eu não posso ter solução que depende de 1 sobre R. Que a hora que chegar no R igual a zero, paft. Deu pau. Agora, então eu tenho que a minha solução levantou a mão. Vá lá, João. Opa, então, uma coisa que eu fico um pouco na dúvida quando tem algumas coisas desse tipo, solução que explode no infinito e tal, e aí você, então a constante BL é igual a zero. Uhum. Beleza, mas no caso, eu não poderia usar, por exemplo, aquela função lá do Dirac, que é feita para isso. É claro, o exemplo, às vezes a gente já sabe o caminho, tem que dar BL igual a zero, mas estou pensando num problema que você está pegando pela primeira vez, você não viu o problema, você não sabe, aí você fica, putz, então eu considero BL igual a zero ou eu uso a função de Dirac? Então, mas é que no caso, na função delta de Dirac, ela te resolve alguns problemas específicos porque você consegue ter a função, né? Igual a delta de Dirac, o divergente, né? Te dá um resultado. Aqui não é exatamente isso. Aqui a gente está falando, ó, sei lá, pode ser qualquer função aí e ela não está definida, né? Porque lá, quando a gente tinha um Laplaciano de um R sobre R2, né? Laplaciano não. O divergente de R chapéu sobre R2, o divergente dava zero em todo lugar, só dava problema no R igual a zero, que explodia. Mas todos os outros lugares ele dava zero divergente. A gente fez essa conta lá nas primeiras aulas do curso. Então lá a função delta de Dirac que a gente mostrou era uma função que resolvia as nossas pendências, né? Aqui não é o caso. Aqui você vai poder ter qualquer BL que seja diferente de zero, vai te dar esse problema. Vai te dar uma solução que não vai se desfazer. Né? Percebe? Se o L fosse igual a menos 1 possível, né? Menos 1 com 1 dá 0, dá beleza. Elevado a 0, daí você fala, não, somente o L igual a menos 1, mas não é. Né? L maior ou igual a 0. Então não tem saída para você. Os BLs todos têm que se anular, nesse caso. Você vai ver que no outro caso, quando for para infinito, quem vai se anular são os ALs, né? Aí que é bom. Né? Mas aqui, dentro da esfera, não vai poder ter BL. Então só vão sobrar as soluções, ó, sabe? VR de θ, somatório de L igual a zero até infinito, de AL, RAL, polinômio de Legendre. Essa vai ser a minha solução, tá? Tá, mas eu sei mais coisas, eu tenho uma outra condição de contorno, né? A outra condição é que eu conheço o potencial na superfície. Foi dado o V0 de θ. É isso que vale. Então eu posso aplicar em R igual a Rão, portanto, eu sei que as minhas soluções, que são essa somatória de AL, R'inho, né? Só que agora na superfície é Rão, né? AL, agora Rão é o raio, tá? Não é mais a função. PL cosseno de θ, né? Isso é a solução ali na superfície. Eu sei, foi dado, é a função V0 de θ. Tá? Essa é a solução. Né? Muito bom. Aí eu posso aplicar, né? Podemos aplicar a ortogonalidade dos polinômios de Legendre.
Tá? Lembra que a gente viu quanto que dava, ó. A integral, né? Vou até escrever de novo, de PL menos 1 a mais menos 1 a 1, né? Epa, agora confundi se é menos 1 mesmo. De menos 1 a 1, né? Nas minhas notas eu esqueci do mais lá, cuidado. PL' de x dx, a gente sabe quanto que dá isso. 0,2 sobre 2L mais 1, para L diferente de L' e para L igual a L'. Tá? Então, se eu integro dos dois lados, né, multiplico por seno por PL' e integro dos dois lados, a integral do lado de cá vai dar o quê? Vai dar AL, RAL, né, integral de PL cosseno de θ, PL' cosseno de θ, né, seno de θ, de 0 a π. Né? E a gente sabe quanto que vai dar. Vai dar esse resultado. Quando o L' for igual a L, então vou deixar L aqui, né? Vai dar 2 sobre 2L mais 1. Tá? Vai dar esse resultado. E do outro lado, a integral de 0 a π, né? Do V0 de θ, que é o potencial lá na superfície, alguém deu essa função para a gente. PL', que foi quem eu multipliquei, né? Cosseno de θ, seno de θ dθ. Mas como eu já vi que só sobrevive para L' igual a L, né? Vou sumir com esse linha aqui, tá? Então vai dar isso. Então essa daqui nos daria solução, tá? Então quanto seria a solução? Seria, os ALs valeriam o quê? 2L mais 1, levando para o outro lado, dividido por 2RAL, né? E essa integral aqui, de 0 a π, V0 de θ, né? O θ, PL de cosseno de θ, são os polinômios de Legendre, seno de θ dθ. Tem que fazer isso para cada bendito polinômio de Legendre, né? Para todos os malditos L's possíveis. A hora que eu fizer até o infinito, maravilha, eu achei, né? Posso ter uma fórmula de recorrência. Lembra que tinha uma fórmula de recorrência lá no caso do coordenadas cartesianas? Mesma ideia. Se eu tenho L, eu tenho o resultado, né? Só colocar lá na formuleta, né? Formuleta, dê um número para a formuleta. Vamos ver, vai. Vamos ver. Tá, eu chamei isso daqui de 1. Tá, então a solução vai ser 2. 2. Então a minha formuleta 2, que é a minha solução geral. 2 não. Volta 1. Isso não pode ser 2. Volta. Formuleta geral. Cadê você? Não, passei. Isso, aqui, minha gente. Essa é a solução geral de todos os problemas em coordenadas esféricas. Tá? Então, eu pegaria os ALs, colocaria de volta ali na formuleta 2, os BL já sei que é 0, morreu, acabou o problema. Resolvi. Tá? Então, ó, vamos imaginar o seguinte, que o problema dê para você, ó, por exemplo, né? A gente resolveu um caso muito geral, mas ele diz lá para você que, por exemplo, V0 de θ seja do tipo K seno ao quadrado de θ sobre 2. Novamente, foi escolhido esse seno ao quadrado de θ sobre 2 de uma forma, né, providencial para a vida ficar fácil, né? Por exemplo, né? Então, ó, se você faz essas continhas, cosseno de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ sobre 2, né? Menos seno ao quadrado de θ sobre 2, né? Então isso implica que cosseno de θ é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. A gente vê que o nosso V0 de θ, na verdade, é K sobre 2, né? 1 menos
cosseno de θ. Se eu pego, né, eu passo 1 para cá, tal, divide por 2, maravilha. Então fica K sobre 2, 1 menos cosseno de θ. Isso é, na verdade, o V0. Né? O cara poderia ter sido mais simpático e dado direto nesse formato, mas ele não deu, ele quis dar como seno ao quadrado de θ sobre 2, só para você fazer uma continha. Mas tá bom, daí você olha para isso e lembra-se, né? Lembre-se que o P0 de cosseno de θ, o primeiro polinômio de Legendre é o 1. E o P1 de cosseno de θ, né? P1 de x, né? É o próprio x, que é o cosseno de θ. E olha lá, ó. A sua solução, no final das contas, ela tem o quê? Eu tenho um P0 e tenho um P1. Então, na verdade, eu posso escrever a solução, né, que o infeliz deu lá para você, em vez de escrever daquele formato, K sobre 2, 1 menos cosseno de θ, eu posso escrever K sobre 2, P0 de cosseno de θ, que é 1, né, menos P1 de cosseno de θ, que eu sei que é cosseno de θ. Tá? E aí eu posso voltar lá e falar assim, puta vida, então quais são as soluções possíveis na minha formuleta? Volta a minha formuleta aqui, ó. Opa. Olha lá, ó. Eu não preciso nem escrever aquelas integrais. Se eu tivesse sacado lá atrás isso, eu poderia falar, tá bom, eu sei que as soluções são desse tipo. Eu sei que os B's 0 vai dar AR, AL, RAL, PL cosseno de θ. Tá? São as possíveis soluções. Então você fala, tá bom, então eu vou escrever essas possíveis soluções. As possíveis soluções, lá da equação 2, né, vai ser o quê? A0, R, AL, no caso, primeiro, né, L igual a 0, e que multiplica o P0 cosseno de θ. Percebe? Eu sempre estou em cima da superfície, né? Porque é onde eu sei o valor do potencial. Mais o A1, R, P1 cosseno de θ, mais possíveis outros termos. Isso daqui tem que ser igual a quem? A K sobre 2, P0 cosseno de θ, né? E menos K sobre 2, P1 cosseno de θ, de cosseno de θ, né? São os polinômios. Aí eu vejo que não tem mais, né? Eu vejo que o mais aqui não existe. Ou seja, então não existe isso também. E é só comparar termo a termo, né? O que tem na frente do P0 de θ, né? O que tem na frente do P0 de θ está aqui, ó. Então, ó, A0R, A0 é igual a K sobre 2. Portanto, A0 é igual a K sobre 2. Exatamente. Tá? Porque RA0 é 1. A mesma coisa o outro, né? A1 é igual a menos K sobre 2. Só que agora é RA1, né? RA1 é R1, então 1 sobre R. Então eu achei os dois coeficientes. Ou seja, a minha solução V de Rθ menor ou igual a R1, né? Para R igual, menor ou igual a R1 é isso. Essa é a solução dentro da esfera para R menor ou igual a R1. Resolvemos, achamos o potencial. Que maravilha. Que maravilha. Agora você podia falar, pô, mas então, já que você está aí, acha qual é para fora da esfera. Então, para R maior do que R1, a gente pode voltar na 2 e analisar. Então agora, né, o V tem que tender a 0,
né? Lembra? Para R tendendo a infinito. Mas aí, se você olha para a solução 2, ó, R tendendo a infinito, né? R elevado a infinito, né? Desculpe, infinito elevado a qualquer número aí vai te ferrar a vida, né? Vai te ferrar a vida. Menos L igual a zero, talvez, que você poderia falar. Então, você fala, olha, todos os ALs vão ter que morrer, né? Todos os ALs morrem. Pelo argumento similar ao do caso anterior, que na origem explodia, no infinito, essas outras soluções explodem. Tá certo? Então, neste caso, o VR de θ, portanto, vai ser somatório em L igual a zero até infinito de quem? Dos BLs. Os BLs sobrevivem, tá vendo? De R a L mais 1, PL cosseno de θ. Né? Para R maior ou igual a R. Lembre-se, o potencial tem que ser contínuo na superfície. Então, essa solução também vale em cima da superfície. E se vale em cima da superfície, eu sei o valor dela. Eu sei o V de R, vírgula θ. Né? É essa soma que está aí, ó, vou escrever de novo. BL, R, né? Em cima da superfície, L mais 1. PL cosseno de θ. Isso daqui tem que ser igual à nossa solução. V0 de θ, que foi dado. Mesma coisa, aplica lá as condições de ortogonalidade, você teria isso, ó. L mais 1, né? Vamos tirar o linha daqui, vai. Tira o linha. Vezes 2 sobre 2L mais 1, né? As nossas continhas lá, igual a uma integral de 0 a π, né? V0 de θ, PL linha, cosseno de θ, eu posso fazer PL só, já mudei o linha aqui, né? Seno de θ dθ, né? Eu tenho que fazer essa integral. Se eu fizer essa integral, eu acho os BL, né? Aí isola, deixa o BL isolado, vai 2L mais 1, vezes R a L mais 1, dividido por 2, e a integral, tá? E a gente vai achar. Mas, olha, a gente de novo sabe quem é o nosso potencial, né? O nosso potencial, a gente sabe como que ele é. Do mesma forma que a gente escreveu no outro problema, então a gente vai escrever B0, né? Dividido por R a L, L igual a 0 mais 1, dá R1 a 1, né? P0 de cosseno de θ, mais o próximo termo, B1, né? P1 cosseno de θ dividido por R a L mais 1, então L igual a 1 mais 1 dá 2, R a 2. Então, em cima da superfície. Isso daqui tem que ser igual ao potencial da superfície, que a gente lembra, né? P0 cosseno de θ menos P1 cosseno de θ. Ou seja, é só igualar o que está na frente do P1 e do P0 para achar quem são o B0 e o B1. Tá? Com isso, né, a gente vai ter que o V de R, vírgula θ, eu acho B1 e acho B0, né? Não vou fazer de novo aqui, porque é trivial. R sobre R menos R1 quadrado, né? Que veio desse B1, desse R1 que está aqui embaixo, né? Sobre R1 ao quadrado, que é o L mais 1, né? Então, L igual a 1 mais 1 dá 2, R1 ao quadrado. E o cosseno de θ, né? Que é o primeiro polinômio de Legendre, de verdade, né? Já estou agora, em vez de colocar P0 de cosseno de θ, estou colocando o valor de P0 de cosseno de θ é 1. Valor de P1 de cosseno de θ é cosseno de θ. Tá? Então, essa é a solução do nosso problema para R maior ou igual a R1.
Checa e veja que quando R for igual a Rão, né? Pega o R aqui, substitui o Rão, vai dar 1 aqui. Menos, substitui o Rão aqui, menos cosseno de θ. É exatamente a solução em cima da superfície. Tá? Que é a mesma solução que você obteve do outro problema. Se você voltar no problema que acha o potencial dentro da esfera, olha lá, ó, faz o R igual a Rão. Dá Rão dividido por Rão, vai dar cosseno de θ. Vai dar o mesmo valor na superfície. Então ele é contínuo. Mas percebe que o potencial ele vai com R internamente, então ele vai crescendo. R igual a 0 dá K sobre 2. Né? Se o R for igual a 0, lá no centro da esfera, o potencial vai ser K sobre 2. E ele vai crescendo. Crescendo mesmo? Vamos ver. Quando o R for Rão, vai dar K sobre 2 menos cosseno de θ. Né? E aí ele continua lá na superfície, só que daí, lá da superfície, você vê a solução para R maior que 0, tem um termo que cai com 1 sobre R e um termo que cai com 1 sobre R2. O seu potencial. Né? Então é um pouco diferente. Bom, muito diferente. Fora para fora da esfera, né? Mas o potencial é contínuo na esfera. Pessoal, ficou clara essa solução para vocês? Vocês conseguiram acompanhar na boa ou estão perdidos aí, mais perdidos que cego em tiroteio? Acompanhar até deu para acompanhar. Mas você entendeu o que foi feito, né? Tem duas coisas que são importantes. Primeiro, não, três coisas. A gente usa a condição de contorno, né, para descartar soluções. 2, a gente usa a condição de contorno onde a gente conhece o valor do potencial, iguala o valor do potencial e usa a ortogonalidade das funções de Legendre para tentar achar os A's e os B's. Quem quer que seja que tenha sobrado no descarte primeiro ali, né? Ou na origem ou no infinito. E não tem outro lugar, tá? Ou você descarta na origem ou você descarta no infinito. Basicamente são esses dois pontos. E a gente conhece o potencial em cima da superfície. Se a gente não conhecesse o potencial em cima da superfície, a gente tava no sal, entendeu? Fala, ó, sem solução, preciso de mais informações sobre o problema. Mas como foi dado o potencial, a gente poderia fazer a integral, né? E achar os A's e os B's, né? Nesse último caso, a gente acharia os B's. Mas, percebe, o autor do problema, o cara do livro, foi bonzinho, porque ele deu um potencial para a gente que, por comparação, a gente já consegue sacar. Então, fica de olho quando tiver um potencial que depende de cosseno de θ, ou depende de seno de θ de alguma maneira, no caso, seno ao quadrado, né? Por quê? Porque ele vai poder ser quebrado em 1 mais cosseno, né? E aí você sabe que vai aparecer os polinômios de Legendre lá. É basicamente isso que a gente fez, por resumo. Isso vocês conseguiram acompanhar. Yes ou no? Não, acompanhou sim, professor. Mas é assim, é uma coisa que precisa ser digerida, eu acho. Não. Concordo também, concordo plenamente com vocês. Claro que tem que ser digerido. Eu lembro, quando eu tive essa aula aqui, cara, pela primeira vez, eu falei, DAC? Onde que é mesmo a DAC? Mas não é assim não, cara, porque a partir da hora que você senta e você começa a fazer, você fala, cara, é muito, muito tranquilo. Tá comparando coisas, né? Comparando um lado com o outro lado da solução, beleza. Né? É uma formuletinha de bolo, entendeu? É uma formuletinha de bolo. Difícil é derivar quem é a solução, aquelas AL, a solução geral, né? Mas assim, depois para os seus problemas, não. Pois os seus problemas é aplicar as condições de contorno. Mas vai vir com o treino, tá? Vai vir um pouquinho com o treino. Não tem jeito mesmo.
Tá bom, já que eu estou falando que vai vir com um treino, vamos fazer um outro exemplo. Podemos seguir? Ou tem alguma dúvida fundamental no problema anterior que a gente mereceria esperar? Tá bom, seguimos. Vamos então fazer para uma superfície condutora. Não carregada. Então é uma bolinha, sei lá, esférica, não carregada, né? Mas também não aterrada. Mas não aterrada. Tá? Ela não está aterrada. E na presença de um campo externo. É aquele nosso problema, lembra que a gente queria resolver ele uma hora da vida? Ó, era assim, né? Tinha lá a nossa superfície, eu botava um campo aqui, né? Colocava um campo E constante, né? Então o E é igual a E0 na direção Z chapéu, né? Então ele está ao longo do eixo G, do eixo Z, XY, né? E aqui é o nosso vetor, né? R, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer diferente. Vamos back. Vamos fazer assim, ó. Eita, droga. Não tem como fazer undo. Me lasquei. Tá bom. Faz de conta que é uma esfera centrada. Agora ferrou. Tá, o nosso vetor, na verdade, R, é aqui, ó. Eu quero calcular num ponto aqui externo, por exemplo. Tá? Então percebe que esse ângulo aqui é o θ. E não tem simetria, e tem total simetria em torno do φ, né? Então o eixo φ aqui, ó, se eu olhar, né? O φ aqui, ó, é tudo simétrico. Qualquer ponto, qualquer anel que eu faço aqui é a mesma coisa, né? Qualquer anel aqui, ó, de potencial é o mesmo valor, né? Tem simetria ao longo de φ, tá? Eu quero calcular o meu potencial aqui, V de Rθ. Quanto que é? Tá certo? Mas lembre-se, eu tenho esse campo. Eu tenho esse campo que é E0 na direção Z. Tá certo? E a gente sabia, né? Mais ou menos a gente desenhou. A gente falou, ó, vai ter umas cargas polarizadas lá em cima, umas cargas negativas polarizadas aqui embaixo, né? A gente já meio que desenhou esse carinha aqui, né? Como que ele era? Vamos fazer de novo aqui com um pouco mais de cuidado. Acho que sempre vale a pena, né? Ó, x, y, z, né? E as linhas de campo é alguma coisa assim, ó. Né? As linhas de campo que fazem isso daqui. Só que aqui longe elas são retas, né? Lá longeão, elas são retas, porque o potencial vem vindo daqui de baixo, assim, ó. Potencial não, desculpe. O campo elétrico E igual a E0 na direção Z. Ele só distorce lá, e aí carrega, né? A nossa superfície com cargas positivas aqui em cima da superfície e com cargas negativas aqui embaixo da superfície. É claro que elas vão até, sei lá, até o meio aqui, né? E lembre-se, era neutra, esfera neutra. Vamos voltar aqui, ó, esfera não carregada, né? Não carregada, tá escrito. Neutra.
ou seja, Q total é igual a zero, Q livre, né? Carga total livre no metal igual a zero. Está cheio de elétrons, está cheio de prótons lá, os átomos, mas não tem uma carga em excesso, carga livre. Tá? Mas aí você polariza as cargas, o campo polariza. Tá? Agora olha só, é uma superfície, isso é importante, tá? A beleza da superfície metálica. A superfície, por ser metálica, é uma equipotential. Então, em cima dela, o potencial é igual. O tempo todo, o mesmo potencial, em qualquer valor da superfície. E aí, ó, faz sentido eu falar assim, ó, e se o potencial, se o valor do potencial, né, porque eu posso sempre fazer o potencial a menos de uma constante, se o meu potencial de R e θ for igual a zero, se eu ajustar exatamente para ele estar no potencial zero, então a superfície está com uma equipotential zero. Então, por simetria, né, no plano XY, e faz sentido, né, porque eu tenho cargas positivas lá e cargas negativas embaixo. Então, em algum ponto do meio, deveria ter zero aí, potencial zero também, né? Faz sentido. Por simetria, o plano XY, V de x, y, né, é igual a zero lá no plano XY. Tá certo? Tá, então, vamos lá. O meu V, ele vai ter que ser o quê? Menos a integral do campo elétrico escalar dl. Tá? Eu vou, como é um campo ao longo do Z, eu vou integrar em relação a Z, né? De Z igual a zero, né? Bom, vamos deixar sem a integração. Vamos primeiro fazer assim, ó. Vamos fazer menos, vamos voltar aqui, ó. Menos E0, né? Na direção Z, escalar dz, né? Na direção Z também, é o caminho mais razoável para se integrar. Ou seja, o nosso V vai ser menos E0 vezes Z, integral de E0 dz, da Z, né? Mais uma constante. Tá? Só que, ó, faça Z igual a zero. Z igual a zero se implica que V é igual a C. Mas, como ele tem que ser zero, portanto, C é igual a zero. Percebe? Eu tinha colocado a definição em zero, né? Nessa integração daria certo também. Se eu fizesse de Z igual a zero até Z, né? Eu teria o meu potencial. Então, o meu potencial, de fato, né? O meu V de Z, né? Ele é igual a menos E0 Z. Esse é o potencial. Tá? Agora, nota, quem que é Z? Se isso daqui é R, isso daqui é Z, ó. Z é igual a R cosseno de θ, certo? Então, eu também posso escrever que o meu V de Rão, desculpe, o meu V de R, θ é igual a menos E0 R cosseno de θ, tá? Como solução possível, tá? Mas isso para R muito maior do que Rão. Longe da superfície. Porque percebe que longe da superfície,
né? Aqui, por exemplo, ó, aqui ou aqui, né? Nesse R muito maior do que Rão, R muito maior do que Rão, sei lá, aqui embaixo, R muito maior do que Rão, o potencial dá esse. É o potencial que eu... Porque o campo elétrico não está deformado, entendeu? O campo elétrico não está sentindo a presença da esfera. Então o potencial, eu sei quanto que ele vale lá longe. Lá longe, isso eu sei. Está aqui o meu potencial. Percebe que isso vai ajudar as minhas condições de contorno, né? Percebe que vai ajudar as minhas condições de contorno. Então as condições de contorno serão, vamos colocar em vermelho. Elas serão 1, que o V é igual a 0 para R igual a Rão. Primeira condição de contorno. Em cima da superfície, a gente concluiu que o potencial era 0, né? A segunda condição de contorno, a 2, né? É que o V tende a menos E0 R cosseno de θ, ou Z, né? E0Z, menos, né? Menos. Para R muito maior do que Rão, lá longe. Essa é a segunda condição de contorno. Tá? Isso daqui é igual a Z. Isso daqui é igual a Z. Tá certo? Então tá bom. Vamos lá. Então qual seria a nossa solução se eu olhar em cima da superfície? Então se eu aplicando 1, se eu vou aplicar 1 em cima da superfície, eu vou ter que AL vezes RAL mais BL sobre RAL mais 1, que multiplica os PLs aqui da vida, né? De cosseno de θ, isso daqui tem que ser 0. Né? É a somatória, né? A somatória, mas vamos tirar a soma aqui, ó. Porque é claro, se a soma tem que dar 0, se cada L também dá 0, né? Dessa soma aqui, ó. Né? De L igual a 0 até infinito. Então eu tenho que olhar cada um desses ser 0. E o PL, como ele multiplica, e como nunca é 0, né? Eu posso esquecer esse cara. Então eu posso olhar só para AL, RAL mais BL sobre RAL mais 1 igual a 0. Então isso implica que o BL é igual a menos AL R a 2L mais 1, né? Simplesmente passei para lá o que estava dividindo, RAL mais 1, como multiplica RAL, dá 2L mais 1. Tá? Pronto. Achei uma relação entre os ALs e os BLs, na verdade. É isso que eu achei. Então, quem é a minha solução? Minha solução V de Rθ é igual a uma somatória de L igual a 0 até infinito, de quem? Dos ALs, RAL menos R a 2L mais 1, né? Foi o termo que está ali multiplicando o BL, né? O menos está aqui, o AL, que é comum, ficou para fora ali, em evidência. E o RAL mais 1, que é o tipo de solução, né? E que multiplica os PLs aqui da vida, cosseno de θ. Tá? Essa é a minha solução. Tá, agora vamos aplicar a segunda condição de contorno. Por 2, pela segunda condição de contorno, eu sei que para R tendendo a infinito, o termo R a 2L mais 1 sobre R a L mais 1, ele fica desprezível, ele tende a 0. Percebe? Portanto, lá longe,
eu não tenho aquele segundo termo, ele não é importante. Então, lá longe, para R muito maior do que R, né? Então, vamos colocar, vamos tirar esse infinito aqui, não é legal. Muito maior do que R, né? A nossa solução ela é aproximadamente igual, né? Ela tende para essa solução, AL de R a L, PL, cosseno de θ. E isso daqui eu sei o valor lá longe. Quanto que era o potencial lá longe mesmo? Menos E0R cosseno θ. Então, menos E0R cosseno de θ. É essa a solução. É isso que dá. Agora compara. Quem é o cara que tem soluções cosseno de θ? Só cosseno de θ. Alguém fala para mim, por favor. Qual PL é cosseno de θ? É o 1. O 1, isso mesmo. Então é o P1, né? É o segundo polinômio de Legendre. Então a gente pode descrever aqui ó, que somente precisamos de L igual a 1, né? Porque vai dar A1, R, AL, né? Que é 1. Vou até colocar aqui. Cosseno de θ, que é o P1. Isso daqui tem que ser igual a menos E0R cosseno de θ. Né? O P0, o P2, né? O P3 não pode entrar. Então, portanto, AL igual a 0 para L diferente de 1. Qualquer outro L diferente de 1, adiós. Corta, corta, né? Corta, a L, a 1, né? Desculpe. A 1 a gente sabe quanto que dá. Né? A 1 vai dar exatamente menos E0. É o valor dele. Portanto, quem é a nossa solução? VRθ é igual a menos E0 R, né? Menos R ao cubo sobre R2 cosseno de θ. Então, ó, veja o que é, né, a solução. Cuidado, ó. O meu V de Rθ, ele é o quê? O menos E0 R cosseno de θ, que esse é o campo E externo. Esse é o campo E. Mais, né, menos com menos dá mais, E0 R ao cubo sobre R2. Isso daqui, ó, é devido às cargas induzidas na superfície. Aí você pode calcular, em cima da superfície vai ficar E0 R cosseno de θ. Né? Ah, e aqui faltou o cosseno de θ. Nas minhas notas faltou o cosseno de θ também. Aí na superfície vai ficar R ao quadrado ali embaixo, vai dar um R também, mas com menos vai dar 0. Vai zerar. Então, em cima da superfície, percebe? Independente da posição do ângulo θ, o potencial é 0. Muito longe da superfície, esse R quadrado aqui vai matando a solução. Então ele tende para a solução que deveria ser, que é o campo externo. Que é o quê? E0 na direção Z, né? E0 na direção Z. Quer dizer, isso daqui não é o campo externo, não.
Isso daqui é o potencial, desculpe, né? Porque tem que ser o campo externo vezes vezes R, que é o potencial. Isso daqui é o potencial. Devido ao campo externo. Vamos escrever melhor isso daqui. Ó. Então é V devido ao campo externo. Ao E externo. E esse daqui é o potencial devido ao campo gerado pelas cargas polarizadas. Né? Esse é o nosso potencial no final das contas. Solução do problema. Ficou claro, gente? É óbvio, né? É meio óbvio que dentro da esfera, como uma esfera metálica, você pode fazer as contas, pode procurar, o campo vai dar zero lá dentro. Né? E o potencial vai ser um constante para baixo. O potencial dentro da esfera é constante. É o mesmo valor constante o tempo todo. Né? Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, ó, se eu quiser calcular agora com isso o campo E de R, né? É menos dV a dr, né? Tirar o gradiente do potencial em coordenadas esféricas. Né? Então, menos dV a dr. Isso daqui é igual ao quê? Menos E0, né? 1, menos 2, R ao cubo, sobre R ao cubo, né? Cosseno de θ ainda está lá. Multiplicando. Aí você vê, ó, como dá certo, né? E0 cosseno de θ é o quê? É a projeção, né, do versor, né? É o E0 na direção Z. É o Z chapéu. É o R chapéu projetado na direção Z. É um cosseno de θ. Né? Então dá seria o nosso campo. Né? E o outro é a componente devido do campo elétrico devido às cargas. Né? Segundo terminho aí. Mas não tem só esse não, né? Tem um campo na direção de θ. Né? Uma componente do campo na direção Eθ, né? Então é menos 1 sobre R, tirar o gradiente, de novo. Gradiente em coordenadas polares, né? Polares não, esféricas é esse. 1 sobre R dV a dr. Teria o φ também, né? Mas o φ, como não depende, então dá zero. Não tem campo rodando na direção, apontando na direção que roda em torno da esfera. Isso daqui dá menos E0, 1, menos R ao cubo sobre R ao cubo, seno de θ. Tá? Para R maior ou igual a R. Então, em cima da superfície vai dar um valor constante. Desculpe, o potencial vai dar um valor constante, mas o campo vai estar chegando ali em diferentes pontos em cima da superfície. Né? É só colocar aí, né? Você vai ver como que ele é. Então vamos ver, por exemplo, para o R, né? A hora que eu fizer o R igual a R, vai dar R ao cubo dividido por R, R ao cubo de novo, vai dar 1, 1 menos 1, dá 0. Então, não tem campo na direção θ na superfície. Claro, ele tem que chegar perpendicular à superfície. Vai ter só uma componente radial, né? Então vai ser E0, 1 menos, lá em cima, 2, né? Então vai ser menos E0, cosseno de θ. Quanto que é menos E0 cosseno de θ? É a projeção do campo ali. Está chegando ali em cima da superfície. Perpendicularmente, é o E radial. E lá dentro o campo é zero. Campo igual a zero. Até pela continuidade a gente consegue descobrir quanto que teria que ser, né? Dentro. Se a gente usar a
condição de fronteira, né? Que a gente viu lá no capítulo 2. Perfeito, gente? Claro para todo mundo? Percebe? A gente está achando o E de R, θ, o vetor, né? Que vai ser um ER na direção radial, mais um Eθ na direção polar, θ. Que os valores estão aqui em cima. Achei os campos. Sabe? São esses desenhozinhos que eu fiz aqui, ó. São as linhazinhas azuis que eu desenhei aí. Tá? Tá aqui. Você pode ir para o computador e mandar plotar, se você quiser. Opa, aqui. Claro para vocês? Tudo claro? Bom, se está tudo claro, ó, a gente pode, né? Podemos obter a distribuição de carga. Como é aquela função distribuição de carga, né? Lembra como que era? Ó? Sigma de θ, né? Calculado em R, né? A R igual a R, né? Em cima da superfície, do menos o ε0, o gradiente de V na direção normal. Então, o gradiente de V na direção normal é claro que é o ER, né? Ou seja, isso daqui dá menos ε0, né? ER, dV, menos dV a dr, né? E isso daqui, ó, é o ER, que está calculado ali em cima. Tá? Portanto, ó, o meu sigma de θ, calculado lá em cima da superfície, em R igual a R. Meu sigma de θ é ε0, menos com menos vai dar mais, né? Do campo, só copiar o campo lá. Exão, né? 1 mais o menos foi para dentro de novo. Menos com menos. What? Ah, da derivada. dV/dr. Fiz alguma besteirinha aqui. Mais, né? Tem que ver que eu comi de bola aqui, ó. Mas eu acho que eu não comi, não. 2R ao cubo, calculado em cima da superfície, dividido por R ao cubo. Tá? Cosseno de θ. Alright? Sim. E aí, substituindo o valor, né? Esse cara aqui vai dar que o meu sigma de θ vai dar, não, 1 mais 2 dá 3, né? 3, ε0, E0, cosseno de θ. Ou seja, aquele nosso desenhozinho aqui, ó, das cargas mais aqui e aqui as cargas menos, né? Como função do θ, vai dar um cara que é assim, né? Sigma de θ, esse é um cara assim, ó. Aqui é π, aqui é 0, né? Ângulo, aqui é θ, o ângulo θ, né? Então vai dar 3 ε0 e 0 aqui em cima, vai caindo, passa pelo 0 lá em π sobre 2, né? Bem aqui no equador, né? π sobre 2 e em π.
E lá do outro lado é negativo, mesmo valor. Menos 3 ε0 E0. Se eu quero calcular a carga total, só integrar sigma de θ, que a gente acabou de calcular, dA, na superfície toda. Então, como é uma superfície esférica, sigma de θ, raio quadrado, seno de θ, dθ, dφ, né? Dφ é fácil, dá 2π, então vai dar aqui o R quadrado, 3 cos E0, 3 E0, desculpe, ε0 E0, o 2π que veio da integração do dφ, e aqui eu vou integrar uma 0 até π de seno de θ, cosseno de θ, dθ, tá? Bom, o seno de θ, nesse intervalo que eu estou calculando, de 0 a π, ele é uma função par, mas o cosseno de θ nesse intervalo é uma função ímpar. Então, a função par é uma função ímpar, dá uma função ímpar integrada nesse intervalo, vai dar uma área positiva, uma área negativa, né? Vai dar 0. Integral de função ímpar num período completo dessa função, fica simétrico dos dois lados, vai dar 0. Né? Pode fazer se você quiser. Então, Q total é igual a 0. Claro, né? Claro. Era neutro. Né? Lembra? Ele era um condutor, mas ele estava não carregado, era uma esfera neutra. Conseguimos determinar o que a gente precisava. Tudo claro aí, pessoal? Dúvidas? Vocês estão muito quietos, pessoal. Preocupante. É o cansaço. É o cansaço, né, gente? Dureza, também estou cansado. Mas se a gente não formar um pouquinho, pessoal, a gente vai se estrepar lá para frente, vai ficar muita matéria. Vamos só fazer um detalhezinho e a gente termina. Deixa a parte de expansão multipolar geral para depois. Vamos fazer só um dipolozinho. Vamos lá. Pode voltar o slide um minutinho só pra... Ah, eu não peguei o final do negócio. Ah, tá. Segundinho. Tranquilo, manda bala aí. Beleza, obrigado, professor. Pode seguir. Tá. Então, ó, a gente já viu como resolver por imagem, já viu coordenadas polares, já viu coordenadas esféricas por separação de variáveis. São 2 métodos, né? Coordenadas cilíndricas seria a mesma ideia, né? Polar cilíndrica seria a mesma ideia de fazer separação, só ver lá como que escreve o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, mas seria muito equivalente ao que a gente fez em coordenadas esféricas, muito, muito, muito parecido, tá? Então a gente nem vai perder tempo nele, vamos pular qualquer possibilidade disso, e vamos para um outro método. O terceiro método possível seria por expansão multipolar. Então, expansão de polos, né? Aqui de polos elétricos, né? Ou de dipolos, né? Se for o caso. Então, a gente vai olhar para uma distribuição, né? Que a gente tem uma distribuição de cargas, né? E a origem está aqui, vamos supor, né? Desculpe, x, y e z. A origem está aqui. E eu vou querer olhar, né, uma certa carguinha que tem aqui, que está na posição R', lembra? R'. E eu quero calcular quanto que é o meu potencial lá num ponto R, lá longe. Lá longe.
Então o que eu preciso, na verdade, é dessa distância, desse vetor R estilizado, né? Lembra? R estilizado que a gente precisa. E eu vou calcular o potencial lá, né? Mas eu sei que para R muito maior do que o R', o meu potencial tem uma tendência de ir 1 sobre 4πε0 a carga dividido pelo R. Tá? E aí, se eu for para muito longe mesmo, meio que para infinito, o V tende a zero, né? A gente já viu várias e várias vezes isso. O V vai tender a zero, né? Mas zero não é exatamente o que a gente quer, né? E se a carga é muito pequena, né, nós temos no limite de R infinito essa quantidade. Mas aí a gente não quer exatamente zero. A gente quer alguma coisa um pouco mais detalhada, né? Então, em vez de a gente fazer uma expansão, né, para R tendendo a infinito e dizer que ele tende a zero, né, vamos olhar um pouquinho, um pedacinho dessa expansão, mas ainda na condição que eu estou longe dessas cargas. Eu estou suficientemente longe das cargas. Significa o quê? Que o meu R, onde eu estou querendo olhar, ele é muito maior do que esse R' pequenininho aí. Então a gente vai começar olhando para um dipolo elétrico. Porque ele vai ser a base para tudo que a gente vai fazer. Um dipolo elétrico. Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar de novo o nosso sistema de coordenadas aqui, ó, tá? E eu vou fazer o seguinte, né? A nossa origem está aqui. Eu vou colocar uma carguinha positiva aqui, mais Q. Eu vou colocar uma carga negativa aqui, menos Q. Então por isso que eu tenho um dipolo, dois polos, né? E eu vou olhar para um vetor que liga, né, essas duas carguinhas aqui, que seria esse vetor D, né? Essa distância aqui é D. É D. Só que... feio, né? D, agora sim. Só que em vez de olhar esse vetor inteiro, eu vou separar em dois pedaços. Um vetor D1 e um vetor D2, os dois apontam pela mesma direção, a soma de D1 com D2 dá o vetor completo, e o tamanho, obviamente, desse cara é D sobre 2 e aqui é D sobre 2. Tá? E eu quero calcular lá no ponto R. Eu quero calcular o valor no meu potencial lá no ponto R. Só que percebe, eu vou fazer o princípio da superposição. Eu vou olhar o quanto que essa carguinha contribui e o quanto que a carguinha negativa contribui. Só que a carga positiva está meio que um pouco mais próxima, a carga negativa está um pouquinho mais longe, né, nesse nosso desenho. Então eu vou chamar essa distância de R+, né, ou esse vetor de R+, e esse outro vetor aqui de R-. Tá certo? De tal forma que o meu potencial total desse dois polos de carga é fácil, são cargas pontuais, 1 sobre 4πε0, carga positiva sobre o R+, estilizado, né? E a carga negativa, né? Mais a carga negativa, então menos Q, sobre o R-. Né? Vou colocar o mais aqui embaixo, que ficou feio. R+. Tá? Esse é o nosso potencial. Tá? Só que, né, o R+, né, vetor, ele pode ser escrito aí com soma de vetores, né, como sendo isso. E o R-, se você olhar direitinho, ele pode ser escrito como isso. Soma de vetores, né? Ó, esse primeirinho com o R aqui, né? Esse mais esse, não sei se dá para vocês verem meu mouse aqui, dá o R-. Ó, e o R+, né? É
esse menos o D1, né? Daí dá o R+. Eu faço diferente, né? Eu faço o D1 mais o R+, é igual ao R, né? É igual ao R. Tá? Então é essa continha que está aí. Então eu sei que eles são, né? E eu posso agora encontrar quanto que é o comprimento deles, né? R ao quadrado, fazendo o produto escalar, né? Do R por ele mesmo, né? O R pelo R vai dar o R ao quadrado. Tá? Faça esse produto escalar, ó. Vai dar que o R ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado mais. Quanto que era o D1? O D1 é D sobre 2, né? Então é D quadrado sobre 4, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Então R vezes D1, que é o D sobre 2, com 2 vezes, né? Cortou. Cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do θ. E percebe o seguinte, que eu vou dizer que como esses caras são pequenininhos, esse ângulo que está aqui, ó, θ mais, e esse daqui, o θ menos, né? Θ mais é aproximadamente igual a θ menos, que é vou chamar de θ. Tá? Vou chamar de θ. Tá? Esse é o R+. Se eu faço a mesma coisa para o R-, se eu fizer a mesma coisa para o R-, vai dar tudo igual. A única coisa é que vai trocar o sinal aqui, né? Que lembra como que era a definição da soma? Ó, o R- é R mais D2. Né? E D2 é D sobre 2, né? Então, ó, mais R de cosseno de θ. Portanto, vou voltar para o meu preto aqui, ó. O R estilizado ao quadrado mais ou menos é R ao quadrado 1 menos ou mais aquele termo, né? Que depende do D. Como eu tenho um R quadrado, eu estou tirando ele para fora, né? Então vai ficar com divide por R quadrado os dois outros termos, né? Mas como não tem um R lá em cima, vai ficar um Rzinho só aqui embaixo. Tá? Vai ficar um Rzinho só aqui embaixo, que multiplica cosseno de θ. Mas eu não posso esquecer do D quadrado sobre 4R quadrado. Tá? Então, quanto que é o 1 sobre R mais ou menos que eu preciso? Porque lembra, o potencial, vamos voltar lá. Opa! Olha o potencial, eu preciso de 1 sobre R mais ou 1 sobre R menos. É isso que eu preciso. Tá? É isso que eu preciso. Então eu tenho que tirar a raiz daquele troço lá. Né? Então vai ficar 1 sobre R, né? Porque eu tirei a raiz, e eu tiro essa raiz toda essa expressão, que eu posso colocar aqui em cima com 1 a menos 1 meio, né? Vai dar 1 menos ou mais D sobre R cosseno de θ, mais D quadrado sobre 4R2, a menos meio. Né? É a raiz que ficou embaixo, né? Eu coloquei ela para cima aí para ficar mais fácil de ver. Mas agora, olha, como eu estou olhando para R muito maior do que D, esse cara vai a zero, por essa razão. Eu posso jogar fora. Então, isso faz com que, né, a gente tenha apenas uma raiz aí, né? 1 sobre R e uma raiz, que depende de D sobre R. Só que, de novo, né?
D sobre R é pequeno. D sobre R é pequeno. E vezes o cosseno de θ também vai ficar pequeno. Então eu vou dizer que D sobre R cosseno de θ é igual a x, e x é muito menor do que 1. É pequenininho. Certo? É claro que x ao quadrado, que é o que a gente jogou fora, é muito, muito menor do que 1. Então, claro que eu ia jogar fora mesmo. Então percebe que eu tenho aqui, ó, 1 sobre x raiz, né? A menos 1. Então olha aqui o que eu tenho que fazer. Eu vou ter que olhar para 1 menos 1 mais x, né? A menos 1 sobre 2, que é aquela raiz. Eu vou expandir isso em série de Taylor. Se vocês expandem em série de Taylor com um certo cuidado, vai dar 1, né? Como cai o meio, né, o menos meio da derivada, vai inverter. Em vez de ficar menos ou mais, vai ficar mais ou menos, tá vendo? E o meio ficou aqui. E, bom, função calculado em x igual a 0, né? Vai dar 1. A derivada também vai dar 1, né? X sobre 1 fatorial. Né? Daí eu vou derivar de novo. Como vai ter 3 meios agora na função, derivada dessa função dá menos 3 meios. Então tem 3 meios, vai cair o 3 meios. Né? E vai cair o negativo, né? Porque é menos 3 meios. Então vai ficar menos ou mais. E o 3 meios. Né? Só que já tinha o meio anterior aqui, então vai estar sobre 4, e vai ainda ter o 2 fatorial, que dá 2. Então é sobre 8. Né? O 2 anterior estava lá já na função. Né? Então caiu o 3 meios, ficou 3 quartos, com o 2 fatorial, que está embaixo, é 3 oitavos. De x quadrado. Mais os próximos termos, né? Seria mais ou menos o próximo, né? E assim por diante. Só que perceba o seguinte, que eu joguei o d quadrado sobre r quadrado. E é exatamente o que está aqui, ó. X quadrado é d quadrado sobre r quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então ele é muito... Ele vai ser jogado fora também. Se eu tinha jogado antes, eu tenho que jogar agora, né? Então, ó, 1 sobre r mais ou menos também é muito parecido, muito igual, né? É muito próximo de 1 sobre r, que multiplica 1 mais ou menos d sobre 2r, que é o x, né? D sobre 1 sobre 2, que está aqui, vezes o x, que é d sobre r cosseno θ. Né? Que a gente tinha chamado x. Percebe? E percebe que no potencial a gente tinha 1 sobre... Porque o que vai para fora, né? Então vai ficar 1 sobre r mais, r estilizado mais, menos 1 sobre r estilizado menos. Né? Então, ó, quanto que é 1 sobre r estilizado mais, menos 1 sobre r estilizado menos? É pegar e subtrair esses caras aí de cima, né? Ou seja, vai dar 1 sobre r, né? Mais, né? D sobre 2r cosseno de θ, menos 1 sobre r, né? Menos com menos vai dar mais, d sobre 2r cosseno de θ. Ou seja, isso daqui vai dar aproximadamente d cosseno de θ sobre R2. Ou seja, o potencial... Vamos fazer assim, né? Em vez de vetor ali, vamos colocar assim, ó, de Rθ. Do dipolo elétrico é 1 sobre 4π ε0 QD cosseno de θ sobre R2. Olha que lindo. Um dipolozinho, duas cargas muito próximas, né? Elas não contribuem com um potencial nulo lá longe. Elas contribuem com um potencial que cai com R2, né? Mas não é zero, percebe? Percebe que você tem uma carga a mais e uma carga a menos. A soma das duas cargas dá zero. Mas não é totalmente zero, né? Porque uma não está na mesma posição da outra.
Tá uma um pouquinho distante da outra. Pessoal, note o seguinte, a gente vai demonstrar isso na aula que vem, a gente vai parar a aula daqui 2 minutinhos, né? Se eu tiver só um polo, né? Um Q mais aqui, ó, carguinha a mais, um monopolo, o potencial, como a gente viu, ele vai com 1 sobre R, tá vendo? Agora, eu tenho, ó, um menos Q e um mais Q aqui, ó, uma moléculazinha, um dipolo. Um dipolo elétrico. Olha que legal, o potencial vai com 1 sobre R2. O potencial, não é o campo elétrico, tá? O campo elétrico do monopolo vai com 1 sobre R quadrado, né? Como a gente esperaria de uma carga pontual. A gente vai ver que o dipolo elétrico, o campo elétrico, vai com 1 sobre R3. Então é claro que ele vai tender mais rápido a zero do que o do monopolo. Né? Eu esperaria, porque se eu te olhar bem de longe, eu vou falar, quantas cargas tem lá? 0. Tá uma em cima da outra, tem a carga mais do lado, junto em cima tem a carga menos. Eu não vejo que as duas estão separadinhas. Então eu esperaria que a carga fosse rapidamente a 0. Quanto mais longe eu for, a carga não, o potencial. O potencial deveria cair muito mais rapidamente a 0 e o campo elétrico mais rápido ainda. Tá vendo que o potencial está caindo com 1 sobre R2? Pessoal, a gente vai poder mostrar, podemos mostrar que um quadrupolo nessa formato assim, um quadradinho assim, ó. Um quadrupolo, e o V dele vai com 1 sobre R ao cubo. Olha que legal. E aí, ó, é óbvio que vocês vão adivinhar, né? Um octopolo quanto que vai o potencial, gente? Proporcional a quê? E o óbvio, né? 1 sobre R4. Cai mais rápido ainda. Tá vendo? Todas as cargas, uma tá blindando a outra, uma tá tentando compensar a outra, né? Agora percebe que a matéria pode ser feita, um cristal de sal. O cristal de sal pode ser feito de mais, menos, mais, menos, mais, menos. Você pode olhar o campo dipolar a uma certa distância, ele vai ter uma contribuição próximo de 0, mas não necessariamente 0, entendeu? Ele vai cair rapidamente, muito rápido, 1 sobre R4, muitos polozinhos, vai cair extremamente rápido, né? Mas não necessariamente uma contribuição nula. E isso vai ser extremamente importante para a gente daqui a pouco expressar a polarização que você pode ter num material. O material ele pode polarizar, né? Se ele não for um material condutor, né? Que as cargas todas vão lá para a superfície. Se as cargas não conseguem ir lá na superfície, na presença de um campo, elas podem polarizar. Então a carga a mais vai deslocar um pouquinho a posição de equilíbrio, as cargas menos, a nuvem eletrônica, né, que óbvio pode se mover com mais facilidade, ela vai se polarizar, vai lá do outro lado, e aí a gente vai criar um dipolo elétrico, né? Ou um monte de dipolinhos elétricos. A própria água tem uma molécula polar, né? Ela cria um dipolo elétrico pela geometria, onde estão os hidrogênios e onde está o oxigênio. O oxigênio é 2+, com 2 cargas negativas, positivas dos prótons, né, do hidrogênio. Você acaba criando uma molécula polar, você cria um dipolozinho ali.
apesar dela estar neutra, né? Da molécula estar neutra, mas ela cria na região dela um dipolo. E esse dipolo permite que ela absorva facilmente nas paredes, que em determinadas superfícies ela seja mais repelente, menos repelente. Ela tem propriedades interessantes, né? Seja um excelente solvente, né? O solvente universal é a água, assim por diante. Só que, pessoal, isso vai ser tema mais para frente, para a aula que vem, onde a gente vai tentar fazer para uma distribuição genérica. A gente fez para um dipolo e a gente vai criar uma região que tenha vários dipolozinhos na matéria e vai fazer uma expansão. Qual seria o campo elétrico, né? O campo não, desculpe, o potencial elétrico V, escrito em termos de uma expansão de polos, expansão multipolar. Isso vai ficar claro na aula que vem e vai ser um jeito interessante de a gente poder resolver cargas quando elas podem ser polarizadas na matéria. Perceba, os dielétricos, por que isso vai ser extremamente importante? Porque lá na frente, na hora que a gente entrar com dielétricos, né, os isolantes, é exatamente isso que vai acontecer. A Ariana escreveu R a quarta em algum lugar. Agora. É uma questão, Ariane? Não, é 1 sobre R quarta. É a pergunta que eu fiz. É que eu olhei atrasado aqui a resposta. É isso mesmo. Vocês adivinharam direitinho. Muito bem, pessoal. Acho que a gente pode ficar por aqui. Como eu disse, na aula que vem a gente continua para uma expansão multipolar genérica. E aí a gente meio que está terminando, basicamente, o capítulo 3, tá? Estaríamos basicamente terminando o capítulo 3, para depois começar o capítulo 4, onde a gente vai usar todos esses conceitos que a gente introduziu, vamos falar assim, no capítulo 3. Lá no capítulo 4 a gente vai fazer isso, resolver para situações onde a gente tenha, por exemplo, um material dielétrico. E ver como que as cargas se polarizam e etc. Como o campo elétrico se comporta dentro de dielétrica e assim por diante. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode falar